Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. E eu falo desse assunto hoje, direto de Israel para você aí no Brasil. Eu estou pertinho do Mar Morto, eu estou num hotel aqui no deserto. Então pode olhar que é um quarto que não está tão bem iluminado, não estou no controle de um estúdio, nem na biblioteca da minha casa, mas o que importa é o conteúdo. Eu não poderia deixar de ter esse encontro semanal com vocês que tanto me apoiam aqui na internet. Deus seja louvado por sua vida. Então, muito obrigado pelo seu carinho e é por isso que eu respeito o nosso encontro semanal. Aliás, você que não é inscrito no canal, tá aqui o meu convite, ou quem sabe até o meu pedido. Se você gosta do conteúdo do Rodrigo Silva Arqueologia, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. O YouTube sempre muda as regras do algoritmo, então a sua participação é essencial para o sucesso desse canal. Então você deve deixar o seu comentário, se gostar o seu like, se inscrever, tudo isso ajuda tremendamente o nosso trabalho. E mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a historicidade de Moisés. Semana retrasada, salvo engano, muitas pessoas me pediram, olha, ou viram algum vídeo na internet de alguém desmentindo Moisés, dizendo que Moisés não existiu, que não existiu o Êxodo, que tudo isso é um mito da Bíblia. Então, muitas pessoas pediram, através das redes sociais, e a minha equipe fez chegar até mim esse pedido, para que eu falasse um pouco sobre as evidências relacionadas ao Êxodo, à saída do povo de Israel do Egito. Por que há tão pouca informação nesse sentido? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Vou pedir a Laura só trazer um pouco d'água para mim. Acho que tem uma água aqui, ó. A garganta está um pouquinho... Hoje foi um dia cheio, mas muito feliz. Eu levei o pessoal para conhecer Massada, uma fortaleza judaica de Herodes o Grande, no alto de uma montanha aqui no deserto. Conhecemos também o En-Ged, que é várias vezes mencionado na Bíblia Sagrada, a região do En-Ged. Foi muito bom dia, mas guiando, falando o dia inteiro com poeira, a garganta compromete. Mesmo assim, água é saúde, água é vida. Vamos lá, como eu estava falando com vocês, vamos destrinchar um pouquinho esse assunto do Êxodo. Será que Moisés é um mito? Será que a história do Êxodo não aconteceu de verdade? A primeira pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: se essa história é real, por que eu não vejo ninguém mostrando evidências claras, uma pedra dizendo, olha, Moisés estava aqui, Moisés viveu no palácio de Faraó. O Egito parece muito bem documentado, tantas múmias que foram encontradas, tantas inscrições, e não há menção de hebreus escravos ali. Então, logo, é um mito da Bíblia Sagrada. Vamos com calma. Você vai aprender na live de hoje o que nós podemos falar sobre egiptologia, o que nós podemos falar sobre a veracidade bíblica nesse sentido. E eu até vou aproveitar e fazer uma propaganda para vocês, porque o assunto que eu vou tratar hoje é o resumo do resumo do resumo, tá certo? É apenas para você ter uma ideia e saber responder. Porém, esse assunto é desenvolvido de maneira muito mais ampla em 2 materiais que eu produzi. Então, anota. O primeiro é o livro A Bíblia e o Egito Antigo. Eu não tenho aqui. Um dos passageiros que estão conosco no grupo, ele trouxe o livro lá dos Estados Unidos para autografar para ele. Eu podia ter pedido um exemplar para mostrar para vocês. A Bíblia e o Egito Antigo, que eu escrevi com meu ex-aluno, professor William Cardoso, que também teve formação em egiptologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, a Laura já deixou aqui na descrição desse vídeo o link como você pode adquirir o livro A Bíblia e o Egito Antigo. Nele eu conto muito mais, é um livro todo ilustrado, com muitas notas de rodapé, muitas informações, os últimos achados arqueológicos, a discussão acadêmica, tudo uma linguagem muito simples. A segunda fonte de informação que eu quero deixar com você é a plataforma A Bíblia Comentada. São mais de 400 aulas gravadas, a maior parte por mim, mas também por outros acadêmicos de diferentes áreas do mundo da Bíblia, da geografia do Oriente Médio, das línguas originais, e você tem a Bíblia ali comentada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, com muitos detalhes a mais do que eu daria aqui nessa live, e além disso, você tem durante todo o ano de 2026, todos os dias, um resumo que eu dou de doutrinas bíblicas, de 7, 8 minutos, que você pode escutar antes de trabalhar, e assim durante todo o ano eu estou com você estimulando o seu estudo, o seu conhecimento da palavra de Deus, tá bem? Então, também está na descrição desse vídeo
o link da Bíblia comentada, onde você pode ser meu aluno. Vamos lá. Falando especificamente do Êxodo, a primeira coisa que nos chama a atenção, como eu falei, é a aparente ausência de evidências. Então, o historiador cético, ele chega para você, ele até afronta alunos cristãos em sala de aula, dizendo, olha, pede qualquer crente aí para mostrar qual a prova arqueológica do Êxodo. Não há. Vamos ver que há. Peça para mostrar provas que os hebreus foram escravos no deserto, ou mesmo no Egito. Como é que você pode fazer uma história tão fantástica desaparecer assim do cenário? Se Moisés foi esse grande líder, me mostra uma prova arqueológica da existência de Moisés. E a resposta honesta que eu poderia dar é algumas provas diretas que os professores estão exigindo de nós, elas não existem. Eu não tenho nenhuma prova, nenhum papiro que eu possa te mostrar que traga sequer o nome Moisés como um grande legislador do Egito, como um grande político que depois perdeu o trono, porque resolveu acompanhar o povo hebreu. Mas será que o Egito está tão bem documentado assim como alguns colocam? A resposta é não. Qualquer egiptólogo sabe que há um grau de amadorismo muito grande afirmar que o Egito está muito bem documentado arqueologicamente falando. Repito, qualquer egiptólogo, no início de carreira, já sabe que a maior parte da história egípcia se perdeu. Só para você ter uma noção, até a lista genealógica dos faraós, ela é confusa e é motivo de debate. Você tem listas como a lista de Palermo, a lista de Heródoto, outras listas parciais que foram encontradas, que eles tentam fazer uma correlação de lista com lista para saber quando veio o faraó X, quando saiu o faraó Y, e mesmo assim tem coisas que ainda estão obscuras. E até um faraó ou uma dinastia de faraós pode desaparecer sem deixar rastro na história. Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha isso aqui. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Essa foi uma descoberta de 2014 em Ábidos, onde os arqueólogos encontraram uma dinastia paralela da 16ª dinastia, com pelo menos 20 faraós que estavam completamente desaparecidos. Inclusive, nos desenhos que você, nas fotografias que você tem, você percebe que na última, que tem o desenho de uma bola vermelha, um pássaro, um ibis, e você tem depois um cartucho com o nome escrito, você tem o nome Senebekai. Senebekai, em egípcio, é o nome de um faraó que até 2014 ninguém sabia quem era. E Senebekai pertenceria à 16ª dinastia, pelo menos seria uma dinastia paralela à 10ª dinastia. E Senebekai desapareceu. Ninguém sabia quem que era esse sujeito. Então, veja bem, se um faraó do Egito pode desaparecer sem deixar rastros históricos de sua vida, quanto mais um homem chamado Moisés, que ainda se tornou persona não grata no reino de Faraó. Então, eu dei esse exemplo aqui apenas à guisa de ilustração, para você ver que quando a pessoa desafia um crente dizendo assim, mostra a prova arqueológica disso aqui da Bíblia, ele não entende nada de arqueologia. Porque a arqueologia trabalha com fragmentos de história. E um dos primeiros lemas que nós temos em arqueologia é o seguinte, a ausência de evidência não é evidência da ausência. As 7 maravilhas do mundo antigo, por exemplo, a maior parte delas desapareceu sem deixar nenhum rastro após si. O que nós temos das 7 maravilhas? As pirâmides, alguns pedaços do mausoléu de Halicarnasso e praticamente mais nada. Agora, a grande biblioteca, o Colosso de Rhodes, por exemplo, que era aquela estátua enorme que, segundo os historiadores antigos, os barcos passavam debaixo do Colosso de Rhodes. Não ficou nada. O Farol de Alexandria. Não temos nem um tijolo do Farol de Alexandria. Quando você fala das conquistas de Alexandre o Grande, as provas arqueológicas de Alexandre o Grande contemporâneas a ele são praticamente inexistentes. Fora as moedas de Alexandre que foram cunhadas após a sua morte, nós não temos nenhuma comprovação de um exército greco-macedônico invadindo a Índia, como Alexandre foi parar lá na Índia. Nós não temos. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica testemunhal da existência de Sócrates ou de Platão. Então você está vendo que é pueril esse argumento, se não tem lá é porque não aconteceu, é lenda da Bíblia. Não, nós trabalhamos com fragmentos de história. Agora, devemos procurar fragmentos mínimos
que apontem para a realidade histórica do documento A ou B, no caso aqui, a Bíblia. Então, quando a gente pega o texto bíblico, nós vemos vários indícios que, se aplicarmos o método de historiografia a esses indícios bíblicos, nós chegamos a uma conclusão, não de fé, uma conclusão acadêmica, de que o Êxodo é um livro escrito por alguém que estava profundamente ambientado num contexto egípcio. E um contexto egípcio análogo à 18ª dinastia faraônica. Então, não é um contexto egípcio da época ptolomaida, dos gregos, não é um contexto egípcio figurativo, de alguém que escreveu lá da Babilônia, fazendo crer de uma história que passou no Egito, não. Há expressões idiomáticas no hebraico do Êxodo, palavras técnicas que vêm diretamente do egípcio, e comportamentos também. Por exemplo, já que eu falei de palavras, o próprio nome do herói, Moisés, ou como está escrito aí, Moshe, em hebraico. É curioso que o nome Moisés ou Moshe não é um nome, etimologicamente falando, de origem hebraica. Moshe é um nome de origem egípcia. E você nota nos três nomes egípcios em hieroglífico que estão escritos aí do lado, o primeiro é o nome do faraó Amosi. Ele tem a lua, que se pronuncia A, e esses dois últimos elementos que você lê, Mose, ou Mes. Você tem o segundo, Tutmoses. E o terceiro apenas, Moses, ou Mes. O primeiro nome, Amose, significa literalmente nascido do deus A, deus da lua. O segundo, Tutmose, nascido do deus Tot, o deus escriba. O terceiro, Mose, ou Mos, nascido de, Mes, nascido de quem? Então, algumas coisas me chamam a atenção. Letra A, o nome de Moisés não é um nome egípcio, é um nome faraônico. Segundo, é um nome atrelado à família da 18ª dinastia, Amose, Tutmose, Rapimose, Mose. Todos os outros nomes que eu citei significam nascido de e tem o nome de uma divindade acoplada a ele. No caso de Moisés, existe apenas o nascido de, está faltando o nome da divindade. Então, alguns presumem que Moisés, quando se converteu ao Deus verdadeiro, ele tirou do nome dele o epíteto divino de algum deus do paganismo e deixou apenas Mose, nascido de. Quer outro exemplo de aproximação cultural entre o livro do Êxodo e a cultura egípcia? Está na paleta de Narmer. Aqui você tem Narmer, o primeiro faraó do Egito unificado. Ele está com uma clava na mão, prestes a golpear a cabeça de um inimigo que fora preso por ele. Mas note que Narmer está apresentando a sua vitória diante do deus Horus, esse deus falcão que aparece logo acima, também pescando com o anzol, inimigos do faraó. E mais acima do Horus, você vê duas vacas, que são representações também de divindades egípcias. É a deusa Hathor. Hathor é a deusa da fertilidade, a deusa da alimentação, da agricultura. Mas note que o faraó, que está em pé com a clava na mão, ele está descalço. Ele não leva sandálias nos pés, ele está completamente descalço. E lá ao fundo, um empregado carregando as sandálias de Faraó. Qual a razão disso? De acordo com a cultura egípcia, todas as vezes que você comparecesse diante de uma divindade, você tinha que tirar as sandálias. Aí você se lembra de um episódio também entrelaçado com o chamado de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés ali na sarça ardente, Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terreno santo. Pode olhar que os judeus hoje não tiram sandálias para entrar nas sinagogas, nunca houve isso. Só há duas menções na Bíblia de pessoas que foram ordenadas a tirar os sapatos onde elas estavam pisando, porque uma divindade estava ali. Seriam Moisés e Josué, ambos que viveram num contexto egípcio. Então a gente aprende algumas coisas. Letra A. Deus falou assim para Moisés, porque é assim que ele entenderia a presença de Deus. Se Deus não mandasse que Moisés tirasse a sandália, ele podia pensar que aquela voz na sarça ardente era um espírito ou demônio do deserto. Segundo, você nota que o personagem está muito bem ambientado à cultura egípcia. Terceiro, diferente de hoje, onde os
as redes sociais tornam as culturas muito próximas, naquele tempo não teria como um escritor, supostamente inventando um livro lá da Babilônia, escrevesse com tanto esmero usos e costumes e comportamentos típicos do Egito. Então, mais uma evidência aqui de que o livro do Êxodo, ele tem relação direta com o Egito, assim como ele proclama. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. O povo de Israel foi obrigado a fazer tijolos de adobe, de acordo com a ordem de Faraó. E é interessante que esse achado arqueológico, que você tem duas fotografias, o achado arqueológico de Shunet el-Zebib, ele foi construído como um palácio monumental para o rei, ou melhor, o faraó Hesekemi. Ele foi um faraó de cerca de 2.780 anos antes de Cristo. E é curioso que o estilo dos tijolos é a mesma receita do Êxodo, quando fala que os hebreus tinham que fazer tijolos de adobe, de barro, com palha. A gente não tem essa técnica na Babilônia, nem na Mesopotâmia, muito menos em Israel. Então você não pode dizer que foi um livro forjado na outra cultura e ambientado no Egito. Quem escreveu esse livro sabia muito bem sobre os usos e costumes do antigo Egito. Outra coisa que me chama a atenção é que no Egito antigo, eles construíam as casas de tijolos e os mausoléus, ou seja, os sarcófagos, ou seja, o complexo funerário, digamos assim, eles construíam em rochas. Isso me chama muita atenção. No Egito tem muitos achados arqueológicos, só que casas a gente praticamente não encontra. Mas tumbas encontramos aos montes. Qual a razão disso? O egípcio entendia assim: a casa é onde eu morarei provisoriamente. A tumba é onde eu morarei para sempre. Assim sendo, se na tumba eu morarei para sempre, então é importante que a tumba tenha características de eternidade onde o meu corpo pode ser preservado. Sendo assim, os egípcios, mesmo aqueles que tinham condição financeira, construíam uma casa de tijolo de adobe, porque essa casa é passageira, mas a tumba era na rocha, porque a rocha é duradoura, é eterna. E nós vemos hoje, então, já que a gente não consegue ver as casas, nós vemos miniaturas dessas casas que os egípcios deixaram em suas tumbas. Aqui eu tenho um exemplo para você de miniaturas encontradas na tumba de Tutankhamon, e essas miniaturas que parecem brinquedos, e talvez até o sejam, elas lembram muito de perto como seria a casa dos egípcios, aquelas que nós não temos o que encontrar delas, porque por serem feitas de tijolo de adobe, elas acabavam com muita facilidade. Agora, olha que interessante, já que eu mostrei isso para vocês, a gente descobre, não encontra casas egípcias, nem mesmo de pessoas ricas, mas encontra muito esse umbral de pedra que é chamado de a porta, é uma porta falsa. Por que é chamada de porta falsa? Perceba que é uma porta que tem um umbral, depois como se fosse uma outra porta interna, uma outra porta interna, uma outra porta interna, como se fosse uma sequência de portas que elas vão afunilando, fechando. Pois bem, qual o sentido dessa porta falsa? Quando uma pessoa morria, o egípcio tinha medo de que o espírito dessa pessoa pudesse voltar e assombrar os que ficaram vivos. Então, o que o egípcio fazia? Ele fazia na sua casa uma porta falsa de pedra, por isso que elas duraram, e acreditava-se que o espírito sairia e entrava apenas por aquela porta. E essa porta tinha em todo o seu umbral inscrições mágicas para proteger os que estavam em casa. Alguns egiptólogos acreditam que a porta falsa era um modelo da porta verdadeira. E se na falsa você tinha no umbral uma série de inscrições, como se fossem amuletos de boa sorte, pedindo proteção aos deuses dos que estão na casa, há de se imaginar que na porta verdadeira também houvesse essas inscrições. Ora, os hebreus ficaram séculos ali no Egito. Então, alguns acreditam que os hebreus também pegaram esse hábito de escrever no umbral das suas portas aquilo que, de acordo com a crença na época, garantiria a sua proteção e de sua família contra mal-olhado, contra mágica ou contra algum deus que quisesse destruí-los, ou até mesmo contra inimigos humanos. Se os hebreus tinham isso escrito nas portas, o êxodo faz todo sentido,
quando uma das últimas coisas que Deus pediu aos hebreus que fizessem antes de sair do Egito, na Páscoa, seria que eles pegassem o sangue do cordeiro que eles imolaram e passassem no umbral das portas. E o anjo da morte veria aquele sinal e pouparia a família. Mas olha que curioso. Normalmente, na cultura egípcia, o anjo da morte pouparia a família com base no que ele leria ali, de invocação aos deuses. Nesse caso aqui, nós temos o inverso. Justamente pelo anjo não ver a inscrição da porta, mas apenas o sangue que está nela, aí que ele poupa a família. É uma maneira de tirar o povo do paganismo. Você compreendeu? Agora, com relação a José, a Faraó no Egito, a Moisés, um dos grandes problemas que acontece com relação ao Êxodo e à sua certeza histórica é que muitos colocam o Êxodo ou buscam evidências do Êxodo na data errada. Eles pensam que o Êxodo aconteceu na época de Ramsés II, que viveu por volta de 1270, 1250 a.C. Então eles pensam, Ramsés era o faraó do Êxodo, então vou procurar ali. E isso muita gente comprou essa ideia. Aquele filme da Disney, Moisés, mostra que o faraó do Êxodo é Ramsés. Se você pegar aquele filme antigo de Cecil, eu me esqueci, Os 10 Mandamentos, ele também vai colocar que o faraó que dialoga com Moisés ali e briga seria o faraó Ramsés II. Até a novela Os 10 Mandamentos da Record também colocou erroneamente o faraó do Êxodo como sendo Ramsés II. E da onde que essas peças teatrais ou televisivas pegam essa ideia de Ramsés e como ela invade o imaginário das pessoas hoje? Eu vou ler para vocês. Eles se baseiam numa única passagem do livro do Êxodo, que ao falar sobre o começo desses novos tempos em que os hebreus foram escravizados no Egito, o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: os egípcios puseram sobre eles, isso é, sobre os hebreus, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro, de Pitom e Ramsés. Opa! Se eles construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, então Ramsés era o faraó do Êxodo? Não, calma, não era. Eu vou já adiantar para você que o nome de Ramsés, ele só aparece aqui por uma questão de anacronismo. Tem uma outra passagem aqui, deixa eu ver só se eu a encontro, quando fala que Faraó permitiu que o povo de Israel ficasse no melhor da terra, na terra de Ramsés. Deixa eu ver só se eu encontro aqui. Jacó ficou doente. Eu vou pedir a Laura ajuda aqui, que eu tinha que pegar essa passagem, eu acabei não pegando. Meu bem, pega, por favor, em Êxodo, fala assim, Ramsés, livro do Êxodo. Eu acho que é Êxodo capítulo 28, capítulo 50. A Laura vai pegar o texto aqui e você vai ver que também no livro do Gênesis, quando fala do final do povo de Israel lá, vivendo na terra do Egito, quando Jacó estava com seus filhos morando ali, eles deixaram Canaã e foram morar ali, que Faraó os colocou no melhor da terra, na terra de Ramsés. Qual o capítulo? Não, é em Gênesis, não em Êxodo, em Gênesis. Laura vai pegar o texto ali. Então, isso é um anacronismo do texto. Não que o faraó do Êxodo fosse Ramsés. É apenas uma atualização anacrônica que o copista fez ali. E eu vou mostrar isso para vocês que também na época de José do Egito, você tinha a menção da terra do Egito como sendo a terra de Ramsés. 47:11? 47:11, eu acho que é essa passagem mesmo. Não fala o nome. Facinho aqui, exatamente, é esse o texto, obrigado. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Veja, se aquela passagem de Gênesis, de Êxodo, capítulo 1, verso 11, indica que o faraó do Êxodo era Ramsés, porque diz que eles construíram cidades celeiros de Ramsés e Pitom,
Então, também havia Ramsés na época de José do Egito, porque diz que Faraó os estabeleceu na terra de Ramsés. Mas calma que eu vou explicar para você. Por que está assim? Esse anacronismo, a atualização do texto, é algo que até os historiadores modernos fazem. Por exemplo, nos livros de história, os historiadores escrevem assim: no dia 21 de abril de 1500, Pedro Álvares, 21, 22, acho que é 22 de abril, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas veja, em 1492 não havia América. Em 1500 não havia Brasil. Como é que Cabral foi descobrir um país que não existia? Isso é uma atualização do texto. Na verdade, Cabral descobriu um Brasil, um país, e Colombo descobriu um continente que somente mais tarde viria a se chamar América e viria a se chamar Brasil. Mas o historiador joga lá para trás apenas para você identificar do que ele está falando. Simples assim. A mesma coisa fez o autor bíblico. Então, definitivamente, o faraó do Êxodo não pode ser Ramsés. Mas você pode perguntar, Rodrigo, tá, então entendi. Então, quando Ramsés aparece tanto em Gênesis, capítulo 47, verso 11, como em Êxodo, capítulo 1, verso 11, ali é uma forma de atualizar o texto para que o leitor entenda. Mas tem algum outro elemento que você podia apontar para dizer que o faraó do Êxodo não é Ramsés? Tem. Vou mostrar para você qual. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, vou pegar essa passagem aqui e vou mostrar para você. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo... Não, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim na minha tradução. Veja bem. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O que esse texto está falando? Que depois que o povo de Israel saiu do Egito, 480 anos depois, é que Salomão, no 4º ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. Os historiadores, de um modo geral, seguindo a cronologia Edwin Tilly, acreditam que o 4º ano do reinado de Salomão foi no ano 963 a.C. Anote aí, 963 a.C. Se em 963 a.C. já havia se passado 480 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, então, para saber a época que eles saíram do Egito, é só somar 480 mais 963. Alguns dão 965, tá bom? Quando você soma 965 ou 63, você vai cair em 1445 ou 1447 a.C. Então, se o êxodo foi em 1445, aproximadamente, isso dá quase 200 anos antes de Ramsés. Então, quando Ramsés nasceu, o êxodo já tinha completado quase um bicentenário de existência. Por essa passagem bíblica, eu vejo que não pode ser Ramsés. Tem uma outra passagem também que me chama a atenção, que é Juízes, capítulo 11, versículo 20 e... Juízes, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: enquanto Israel morou durante 300 anos em Heshbon e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficavam nas margens, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Isso aqui é uma briga que você vai ter envolvendo Jefté e os cananeus, que falaram, essa terra é nossa. Aí o Jefté fala com eles assim, olha, já tem 300 anos que os hebreus estão habitando em Canaã. Pois bem, a entrada dos hebreus em Canaã foi aproximadamente por volta de 1100 a.C. Ok? Se em 1100 a.C. eles entraram na Terra Prometida e nessa época que já tinha 300 anos que eles estavam habitando ali, isso significa que o êxodo foi em 1400 a.C. Correto?
1400. Se você jogar mais 40 anos de peregrinação pelo deserto, eu posso jogar o Êxodo em 1440, que está próximo de 1445, aquela outra data que eu dei lá. Então, entre 1440 e 1450 seria a data do Êxodo, bem anterior à data de Ramsés II. Agora, quando a gente pega... Eu ainda não entrei nas evidências de que tudo isso é histórico, eu estou apenas construindo o contexto para vocês, tá bom? Quando você pega a história do Egito, dessa época, que eu acabei de descrever para vocês aqui, e coloca como pano de fundo a Bíblia, você vê que uma coisa dialoga com a outra. Por exemplo, por muitos anos, os egípcios foram controlados por faraós que não eram egípcios. Calma que eu vou explicar para você. Houve uma tomada do poder no 16º século a.C., no Egito, e os Ixos assumiram o controle. Os Ixos eram semitas. Mesmo assim, eles tinham faraós, língua faraônica, religião faraônica, mas eles não eram faraós de sangue egípcio. E quando houve uma batalha de Camose para expulsar os Ixos, ele morreu em batalha, e o irmão dele, chamado Amose, assumiu o poder. E veja que interessante, Camose, Amose, depois em Tutmoses, são nomes que lembram o mesmo nome Mose, Moisés. Então Moisés tem um nome atrelado à família faraônica da 18ª dinastia. E quando Amose assume o poder, ele era uma criança de 5, 6 anos de idade. Vou mostrar a imagem do Amose para vocês. O Amose assume o poder com 5 ou 6 anos, porque o seu irmão Camose, que era um general, morreu em batalha. E quando Amose, ainda criança, assume o poder, inaugura-se a 18ª dinastia, que expulsou os Ixos. Como José do Egito provavelmente viveu na época dos Ixos, então faz sentido quando o livro do Êxodo começa justamente com essa nota, de certa forma até desconcertante. O Êxodo começa dizendo assim, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Faz todo sentido, porque se José é aquele que viveu na época dos Ixos, e os egípcios tinham o costume de apagar tudo que pudesse se referir aos seus inimigos derrotados, então eles apagaram praticamente toda a história dos Ixos, e com ela a história de José, e uma criança que assume o poder, certamente não ia saber o suficiente para ela poder falar, olha, realmente, eu sou o faraó e eu conheço José. Bom, aí começa uma intensa escravidão do povo hebreu. Agora, quando você coloca tudo isso que eu falei nessa cronologia, várias coisas fazem sentido. Por exemplo, tem uma famosa pedra, nós temos uma cópia dela lá no MAB, no Museu de Arqueologia do NASP. Aliás, escreve nos comentários aí se você já visitou o MAB e se visitou, o que você achou do MAB, tá bom? O que você achou do acervo, da explicação da equipe ali, do tour guiado. E lá nós temos uma réplica dessa pedra. Essa pedra é famosíssima, é a pedra de Meremptah. E essa pedra de Meremptah, ela é uma pedra do final do século XIII para o século XII a.C., e ela traz na última parte, isso que está em destaque, onde você lê, eu derrotei Ashkelon, e Israel já não existe. A semente de Israel não mais existe. Então você nota que essa estela de Meremptah, ela foi erguida pelo faraó Meremptah ou Merneptah, que era filho de Ramsés II. E o faraó Meremptah, que era filho de Ramsés II, já se refere à terra de Canaã como Israel. Então eles já tinham até entrado na terra na época dele. Já tinha dado tempo de ficar 40 anos vagueando pelo deserto, já tinham entrado ali. Então, quando a gente coloca na data certa, o êxodo, tudo encaixa. Por exemplo, nessa época em que os hebreus entraram em Canaã, começam a aparecer também ali no Egito várias cartas como esta, são as famosas cartas de Tel el Amarna, que datam de aproximadamente 1400 a.C., e essas cartas são pedidos de socorro que os reis de Canaã fazem para que o faraó mande exército a fim de livrá-los dos abiros ou rapiros. Alguns linguistas acreditam que rabiros seria a mesma raiz etimológica de hebreus.
Ivri. Outros dizem que não, que o Rabiros inclui os hebreus e outros povos também. Seja como for, essa conquista dos Rabiros, que estavam destruindo muitas cidades, e são descritos assim nas cartas, eles coincidem com o comportamento de Josué e o exército dos israelitas. Voltando a falar do Êxodo, na época da 18ª dinastia, nós temos, por exemplo, cenas como esta, da tumba de Tutmoses III, mostrando Tutmoses obrigando vários homens escravos a fazerem o quê? Tijolos. Exatamente como o Êxodo, o livro do Êxodo na Bíblia, disse que Faraó obrigava e colocava capatazes sobre o povo de Israel. Aqui eu começo a entrar aos poucos em evidências históricas de que esse relato da Bíblia aconteceu. Veja o que eu fiz. Primeiro, eu alertei a você sobre a dificuldade arqueológica de ter achados em massa, que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Muita coisa se perdeu de histórias antigas, mesmo de grandes impérios. Eu contei isso aqui para você dando exemplo. Em segundo lugar, eu mostro pistas no livro de que quem o escreveu viveu sob a influência egípcia, pensando como egípcio. Há vários termos egípcios no hebraico do livro do Êxodo, indicando que quem escreveu conhecia muito bem aquela cultura e estava imerso nela, de acordo com o que a Bíblia fala de Moisés. Outra coisa que a gente aprendeu também aqui nessa live são indícios que me possibilitam dizer que a história do Êxodo está certinha se eu colocá-la na 18ª dinastia. O erro que leva muita gente a não ver nada é que eles jogam erroneamente o Êxodo para a época de Ramsés, devido a uma leitura errônea de Gênesis 1, verso 11, que eu já expliquei para você. Ok. Agora, olha que interessante, esse papiro que também foi encontrado no Egito e hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda. É o papiro de Ipuwer, ou Ipuwer. Esse Ipuwer, ou Ipuwer, ele era um ministro de Faraó, um escriba do rei, e ele escreve um texto de lamento. E nesse tempo de lamento, Ipuwer, ele diz assim, está na Holanda o original desse texto: ó grande Deus Horus. Estou resumindo para vocês. Porque a tragédia e as pragas estão abatendo sobre o Egito. Veja, está tudo escuro, não vemos a luz do dia. Uma das pragas era a escuridão. O Nilo se transformou em sangue. Uma das pragas fala do Nilo se transformando em sangue. Os filhos dos nobres estão morrendo de maneira repentina. A praga dos primogênitos. Os animais estão morrendo no pasto, não há quem os recupere. Há fogo por todo lado. Ou seja, você vê ali alguém que era egípcio em primeira mão falando de pragas muito similares àquelas que caíram aqui de acordo com o Êxodo. Os autores ainda debatem sobre a data original desse papiro de Ipuwer, alguns colocando na mesma época do Êxodo, outros colocando mais tarde, mais à frente. O fato é que as mesmas pragas, as 10 pragas que a Bíblia descreve, parte delas também são testemunhadas nesse documento egípcio que eu acabei de mostrar para você. Então, se alguém fala, tem alguma prova fora da Bíblia das pragas? Tem. O papiro de Ipuwer. É só procurar na biblioteca de Leiden. Uma outra coisa que nos chama a atenção é o jogo que Moisés faz entre a palavra Senhor, eu vou pregar, e Deus fala, eu endurecerei o coração de Faraó. Só para você entender, no gênio da língua hebraica antiga da Bíblia, quando você não impede algo de acontecer, você é descrito como sendo o agente daquilo. Por exemplo, quando em Êxodo, eu vou ver essa passagem para vocês aqui. Quando em Êxodo, capítulo 1, deixa eu pegar aqui. Êxodo, capítulo 1, quando fala das parteiras que pouparam os hebreus, em Êxodo, capítulo 1, versículo 18, diz assim: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? No original hebraico, não está deixaram viver os meninos, está literalmente fizeram, obrigaram a viver os meninos. O tradutor não errou, porque ele deu uma adaptada ao texto original na nossa compreensão. Mas, ao mesmo tempo, perde a força do gênio da língua original. Por que vocês obrigaram a viver os meninos? Por que vocês fizeram os meninos viver?
Na verdade, as parteiras não fizeram os meninos viver, elas apenas impediram a morte deles. Tá certo? Ou seja, elas não cumpriram o desígnio do faraó. Da mesma maneira, Deus em relação ao monarca egípcio. Como Deus não impediu o endurecimento do coração de faraó, a maneira de escrever isso em hebraico é Deus endureceu o coração de faraó. Mas é apenas um jogo de palavras. E tem algo interessante, porque, especialmente na época da 18ª dinastia, os faraós tinham o costume de colocar no lugar do coração uma pedra, ou um escaravelho, um besouro em forma de pedra. Essa aqui é uma fotografia, um raio-x de uma múmia, e podem olhar que de um lado você tem a múmia de perfil, do outro lado você tem o corpo da múmia, as mãos dela repousando no baixo ventre, e no meio, que eu até coloquei com um círculo, você tem um objeto ali no lugar do coração. E que objeto é esse que está ali no lugar do coração? Um besouro de pedra, um escaravelho de pedra. Então você vê que quando a Bíblia fala, eu endurecerei o coração de Faraó, Deus estava usando um jogo de palavras que faria muito sentido naquela época. Aqui uma outra múmia com um colar mostrando no lugar do coração um escaravelho de pedra. Então, mais uma vez, você vê como é que o Êxodo está intimamente ligado à cultura egípcia local, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre aquele que poderia ser o faraó do Êxodo, na minha opinião. O seu nome, Tutmoses III. Tutmoses III tem várias coisas interessantes. Eu estou dando um resumo para vocês. Primeira parte cronológica dele, que bate exatamente com aquilo que chamamos Êxodo, mas tem outros elementos assim até mais chocantes, como, por exemplo, a descoberta da sua tumba por Victor Loré. Eu vou colocar aqui, você vai ver. Esse que aparece é Victor Loré, e abaixo está a tumba de Tutmoses III. Essa tumba estava colocada aí num segundo momento, porque houve uma inundação de várias tumbas faraônicas na época ainda dos faraós. Então, os escravos tiraram às pressas algumas dessas múmias, por causa da inundação ali no Vale dos Reis, e depositaram noutras tumbas. Até aí tudo bem. Como é que nós sabemos, então, quem é quem? Porque na bandagem original estava escrito o nome de cada faraó da 18ª dinastia. Agora, o que chamou a atenção do Victor Loré, quando ele percebeu o túmulo, que agora está recolocado ali no túmulo original de Tutmoses, a múmia foi retirada, mas o túmulo está ali. O que chamou a atenção do Victor Loré foi o seguinte: aqui está a múmia, depois que eles a desembrulharam. Aqui está a múmia também, como está hoje no Museu do Cairo, no novo Museu do Cairo. E aqui está a tumba com as paredes com inscrições. Essas inscrições que vocês veem na parede, esses desenhos, são inscrições da Duat, ou da Amduat. Os egípcios acreditavam que havia 12 estações de passagem da morte, desde o mundo dos vivos até a presença de Osíris, passando pelo juízo final, e depois eles voltariam dali. E em cada estação havia uma oração especial que deveria ser feita. Só que de maneira inédita, na tumba de Tutmoses III, tem uma oração onde os sacerdotes pedem ao deus Horus que traga ar e vida para aquela multidão que morreu afogada seguindo o faraó. Olha que interessante. Ele fala, aqueles que me seguiram e morreram afogados, que haja ar para eles respirarem, que eles possam ficar firmes, mesmo que eles não tiveram seu corpo sepultado devidamente, porque morreram na grande inundação. Que multidão é essa que morre afogada porque seguiu o faraó? Em termos geológicos, não faz sentido, porque mesmo na cheia do Rio Nilo, o Rio Nilo, por mais que ele enchesse, ele não teria uma tromba d'água para matar de uma só vez toda uma legião de soldados que estavam seguindo o faraó. Mas quando eu pego a história do Êxodo, aí faz sentido, porque você tem realmente uma inundação, o Mar Vermelho, que se fecha e acaba afogando aqueles que seguiram a faraó. E morreram, evidentemente, sem um sepultamento digno. Agora, olha que interessante. Aqui estão as palavras da Amduat. Esse desenho de uma das paredes do túmulo de Tutmoses III mostra, na linha de baixo
depois você dá uma ampliação aí com o seu celular para você ver, você tem na primeira linha, lá em cima, vários trabalhadores levando as coisas. Na segunda linha, os trabalhadores levando a múmia do faraó do barco solar. E na terceira linha, você tem desenhos de várias pessoas afogadas, porque estavam seguindo a faraó. Eu tenho aqui uma outra imagem que mostra uma restauração, e embaixo você vê os homens afogados. Tá certo? Então você vê que havia uma multidão que seguiu a faraó e foi morta afogada nas águas. Então esses elementos em conjunto mostram que o Êxodo é uma história que faz sentido. Que ela não é um conto da carochinha. A múmia de... Ah, e tem mais um detalhe da múmia de Tutmosis III. Quando o Victor Loret abriu aquela múmia que eu mostrei para vocês, descobriram uma coisa desconcertante. O Tutmosis III verdadeiro, você vai entender porque que eu estou usando a palavra verdadeiro, ele morreu com 60 e poucos anos de idade. Mas a múmia que encontraram dentro do seu sarcófago, ela morreu com 20 e poucos anos. Então, evidentemente, quem estava no sarcófago de Tutmosis III não era o próprio faraó. Agora, calma, você pode falar, tá, Rodrigo, mas você me disse que tiraram a múmia dele por causa da inundação ali do Vale dos Reis? Sim, mas puseram depois no mesmo lugar. E ao colocarem ali, não colocaram a múmia dele, colocaram a múmia de algum rapaz, que estava com o nome dele escrito na bandagem. Por que será que alguém foi sepultado no lugar de Faraó, sendo que todo o glamour era com o nome dele? Alguns especialistas em comentários bíblicos acreditam que o próprio Tutmosis III morreu afogado com seu exército lá no mar, porque o Salmo diz isso. E afogaste no exército a Faraó e seus soldados. Afogaste no mar, melhor dizendo. Afogaste no mar a Faraó e seus soldados. Então, como o próprio Faraó morreu afogado, eles pegaram o corpo de qualquer um e mumificaram no lugar do Faraó só para fazer a demonstração pública de que estava tudo bem, porque o povo acreditava que o sepultamento e o nascimento correto de um faraó é o que mantém o equilíbrio cósmico. Se isso for quebrado, o universo entra num caos. Você viu, então, que há vários elementos aqui que nós podemos pegar para ver que a história do Êxodo procedeu. Você tem o papiro de pulver, que fala das pragas, você tem o Tutmosis III, você tem a cronologia, você tem o nome Moses, que é um nome egípcio, você tem várias palavras que aparecem no Êxodo, que não são hebraicas, são palavras de cunho egípcio. Agora, tudo isso é apenas um resumo. Eu tenho muitos outros argumentos no livro A Bíblia e o Egito Antigo, que eu sugeri você a ler, ou, quem sabe, na plataforma Bíblia Comentada, que eu convido você também a fazer parte dela. E para terminar o nosso bate-papo, eu tenho um outro convite para você, que a Laura também está deixando o link aí nesse vídeo, na descrição do vídeo. O convite é, se você quiser vir para cá, para Israel comigo, eu vou voltar, eu vou dia 11, eu volto para o Brasil, mas no primeiro dia de julho, ou final de junho, tem que checar a data, eu volto para cá, para Israel. Mas dessa vez eu volto para continuar o meu processo de escavação da cidade de Lachish. Vocês sabem que nós estamos escavando Lachish já há alguns anos, sob a coordenação da Universidade Hebraica de Jerusalém, Dr. Joseph Garfinkel, e eu vou levar alguns para escavarem comigo. O ônibus já está praticamente cheio. Está praticamente cheio. Então corra, que eu estava conversando com a Aline aqui, que é uma também que vai participar comigo desse processo, e ela falou, o ônibus já está praticamente cheio. Então, corra, clica aqui se você tiver interesse. O que eu vou oferecer para você? Você vai vir para Israel, vai escavar comigo, de verdade, escavar de verdade, com o pessoal do time da Universidade Hebraica. Eu vou dar aula de arqueologia para você in loco, no lugar da escavação arqueológica. Você vai fazer história, que você vai tocar em peças que você vai encontrar, muito antes delas virarem peças de museu. Você vai ser a primeira pessoa a tocar naquilo em 2, 3 mil anos que está sepultado. Você vai ajudar não apenas a decifrar a história bíblica, mas escrever a história da interpretação bíblica, porque hoje o time de brasileiros que escava como voluntários em Israel é o maior de todo o país. Glória a Deus por isso. Eu me lembro quando eu vim escavar que era só eu de brasileiro. Hoje nós somos um grande time e você pode estar nele. Além disso, das escavações, que você vai ter certificado da Universidade Hebraica com o NASP, você vai ter aulas em loco, você também vai poder conhecer o país. Da companhia da Aline,
do canal Israel com a Aline e na minha companhia. Você vai conhecer a Galileia, o Mar da Galileia, a cidade de Corazim, Cafarnaum, o Mar Morto, vai conhecer Jerusalém e muito mais. Tá joia? Bom, pessoal, agora eu tenho que descansar, porque amanhã é o último dia de viagem aqui. Nós estamos num programa intenso, mas estou muito feliz. Mas eu e Laura já estamos com saudade do Brasil, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário. Se gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E a gente se encontra segunda-feira que vem para outro assunto aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Um grande abraço. Tchau, tchau.